Apocalipse capítulo 13, versos de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Ok, vamos orar. Obrigado a Deus pela Tua Palavra, pela direção que nos dá, pela luz do Teu Santo Espírito que nos abençoa e dá-nos, ó Deus, condições de manifestar o testemunho aqui neste mundo, a tempo e fora de tempo, numa perseguição hostil ou sutil, que nós sejamos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, e abençoa o Teu povo que aqui está, aqueles que não puderam vir, mas que a Tua igreja continue animada, unida e pronta, Senhor, a aprender e a praticar a Tua palavra. Abençoe o coração de todos, aqueles que estão enlutados, aqueles que passam por algum problema de saúde, abençoe aqueles que passam por algum tipo de luta, que sejam fortalecidos e consolados por Ti. Obrigado pela bênção de estarmos vivos, pela bênção de poder Te servir com as nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. O livro de Apocalipse é elo, né? E nós estamos já estudando há algum tempo esse livro, que tínhamos intenção somente de fazer alguns estudos, e algumas pessoas pediram esse estudo aqui na igreja, e por isso resolvemos trabalhar com o tema de Apocalipse, e Deus tem nos ajudado a entender um pouco melhor esse tema. Eu gostaria de começar hoje com a expressão tempo, e aí a gente vai para todo esse capítulo 13 e vamos fechar com essa parte que faltou na semana passada. Primeiro eu gostaria de falar sobre a questão do tempo, né? O texto, no capítulo 12, versos de 13 a 14, diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Esse verso 13 tem a ver com todo o capítulo 13. O verso 13 tem a ver com todo o capítulo 13. Ou seja, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Não conseguiu destruir o filho, então qual é o objetivo? Destruir a mulher que deu à luz. Como nós falamos, isso tem a ver com o Antigo e com o Novo Testamento. Toda a igreja, né, está dando à luz, tem uma dificuldade para isso, né, as dores do parto, ela dá à luz ao Filho, que é o próprio Cristo, ou seja, o Cristo nasce da mulher, como Gênesis 3,15 já declarado. Verso 14: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Isso representa o livramento da igreja. A igreja está sendo sempre guardada e protegida por Deus. Deus dá asas à mulher e ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, esse tempo que eu quero que vocês ressaltem bem aí nas suas anotações, o tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que isso significa? Em Apocalipse, temos 3 formas para dizer isso. Um longo período, que é a era evangélica,
que é essa era que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, Cristo já está reinando, a igreja está no deserto, somos nós, e nós estamos vivendo o tempo, né? Nós estamos vivendo metade de um tempo, metade de um tempo. Então o que nós estamos vivendo são esses dias, né? O dia que é o período do Evangelho, da fé evangélica, que também é compreendido como 1260 dias. O que isso quer dizer? Simbolicamente, isso não é literal, isso significa que nós estamos vivendo o que o próprio texto está dizendo. Quando diz um tempo, tempos e metade de um tempo, significa que é o momento que nós estamos vivendo, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Como a gente está vendo aqui. E a gente vê isso em Apocalipse 11, 2 a 3, no capítulo 12, verso 6 e o verso 14, no capítulo 13, verso 5 e no capítulo 20, versos de 2 a 5. O que é isso para nós? Isso para nós é o milênio. Nós já estamos vivendo milênio. Cada um de nós aqui vive o milênio, que é o período da primeira até a segunda vinda de Cristo, ou seja, da sua ascensão até a segunda vinda de Cristo. É o tempo que nós estamos vivendo. E aí depois temos um tempo curto, que a gente vai ver também alguns versículos, como Apocalipse 11, versos 7 a 9. Vamos ler esse aqui, o outro a gente já está bem na par dele, né? Mas 11, versos 7 e 9, o sétimo e o 9. Quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Ou seja, no período que nós estamos vivendo, que é o período do Evangelho, nós estamos vivendo o período do testemunho. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, cada um de nós. Vamos imaginar que cada um de nós aqui viva mais de 90 anos. Posso ouvir um amém? Mais de 90 anos, né? Se nós vamos viver mais de 90 anos, significa que nós vamos viver dando testemunho. Você vai casar? Vai casar para dar testemunho. Você vai trabalhar na empresa tal? Você vai trabalhar para dar testemunho. Você vai ter filhos? Vai ter filhos para que esses filhos vejam o seu testemunho e eles possam também dar um testemunho. Então nós estamos vivendo nesse período que é o período do testemunho. Ou seja, ainda há possibilidade de dar testemunho, mas vai chegar um momento que vai ser impossível dar testemunho. Porque se você for dar um testemunho, você vai morrer. Esse é o breve período aqui, o período curto, que na Bíblia é falado por 3 dias e meio, né? Esse período que nós estamos vivendo. É agora. A era evangélica é agora, né? Aí a gente vai para o 9. Olha o que diz o 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, o período que nós estamos vivendo é um período que ainda dá oportunidade, mas haverá um período que é chamado de grande tribulação, que será um pouco antes da vinda de Cristo, onde será cada vez mais difícil dar testemunho. Por isso que naquela parábola do juiz iníquo, há uma pergunta ali importante de Jesus: quando vier o Filho do Homem, haverá fé na face da terra? Então a época que nós estamos vivendo hoje já é a época do testemunho, e essa época vai piorar para dar testemunho. Mas é uma época hoje que podemos dar testemunho independente da nossa luta contra a besta. Independente da nossa luta contra a besta. Então, a gente vai aqui também para o 13:7, né? 13, verso 7. O 13:7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, quer dizer, esse 7 aqui do capítulo 13 está falando sobre esse período curto. Então, o que a gente tem que entender? Esse período é muito curto em comparação com o outro período, que é um período de 1000 anos. E por que é um período curto? Por causa dos eleitos. Porque se não fosse curto, até os eleitos cairiam da fé. Então é um período curto, quer dizer, eleitos não caem da fé,
mas é por causa dos eleitos que esse período existe, para não serem tentados extremamente na sua fé. E depois no capítulo 20, versos de 7 a 10, nós vamos ver isso também, 27 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha aí, ó, período longo, 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por isso que se tornará difícil dar testemunho, né? E sairá a seduzir as nações que aos 4 cantos da terra. Esse é um contraste que a gente vê em todos os textos. Ele engana todas as nações, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, o fogo dos céus e os consumiu. Por isso que não haverá muita força da parte deles, porque logo haverá intervenção divina. E podemos dizer que aí depois vem o período do dia do juízo. Então esses são os tempos que a gente está aguardando. Primeiro, que estamos vivendo e que estamos aguardando. O período longo que estamos vivendo, o período mais curto, que é o período da grande perseguição que haverá, e o dia do juízo. O dia do juízo é visto também em cada uma dessas passagens. No 11, verso 11, você encontra isso também, 11:11. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo, grande medo. Então, é o período do juízo, né? Aí nós vamos para ainda tem o 12, né? Tem o 12, aí depois tem o 16, verso 19, o 14, verso de 14 a 20, que é um que nós vamos ver ainda, e o 20, de 11 a 15, que a gente já deu uma olhada também. Esse seria o dia do juízo, né? O tempo, então, que a gente está vendo, né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz do filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. 1260 dias ou 1000 anos, que a gente pode chamar de 1000 anos. Esse é o período em que nós estamos vivendo. Então esse é o tempo do anticristo também. Então é importante que a gente entenda: o anticristo não chegará, o anticristo já está aqui. O grande dragão não chegará, o grande dragão já está aí. As bestas não chegarão, elas já estão aqui. Esse é o período que nós estamos vivendo, que é o período do anticristo, que nós estamos vendo aqui. Este período está, este espírito está no mundo, né? Desde a época de João isso já existia. 1 de João 4:3, é só ir um pouquinho mais atrás aí, né? João está perto de Apocalipse. 1 de João 4:3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a espírito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Está vendo? Presentemente já está no mundo. Você já viu alguém dizendo que Cristo não é uma verdade? Que Cristo é uma mentira? Alguém já viu? Você já viu alguém dizendo assim que uma virgem não poderia ter um bebê? Já viu alguém falando isso? Uma virgem não pode ter um bebê? Como que alguém pode acreditar no mar abrir? Quer dizer, todo esse sentimento que vai contra a Bíblia, contra a fé cristã, esse é o sentimento do anticristo. O que eu posso dizer é que no movimento acadêmico que é anticristão, nós temos ali o braço do anticristo, com a força motivada por Satanás, que é o dragão. E esse anticristo, essa força, né, se transforma em intelectualidade. Essa intelectualidade que combate a Cristo,
é a intelectualidade da segunda besta que a gente vê no capítulo 13. Então, esse é o contexto em que nós estamos vivendo. Esse espírito atinge principalmente a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa assim, que você vai dizer, mas espera aí, eu conheço muita gente que fala de Cristo. Ah, é? Fala sobre pecado para essas pessoas. Elas vão falar até de Cristo, mas elas não vão falar do pecado. É como se aceitasse somente a palavra de Cristo, que é uma palavra de amor, é uma palavra de conforto, mas não vão aceitar que Cristo veio morrer pelos pecados. Eu já ouvi dizer que esse Deus não é o Deus dele. Exatamente. Esse Deus não é o meu Deus. Ele é um Deus de punição. Exatamente. Você não pode ter um Deus irado. Você tem que ter um Deus bonzinho. Então, nesse sentido, Jesus Cristo é um bom Deus. Ou como a gente vê alguns comentaristas de TV, alguns desses âncoras de TV, dizendo o seguinte: olha só como a Bíblia é. No Antigo Testamento Deus é mau, e no Novo Testamento Deus é bom. Eles não sabem, mas quem mais fala de inferno é Jesus. Jesus é o que mais fala de inferno na Bíblia. Então, isso é muito importante para que a gente entenda que este período é a era evangélica inteira que estamos vivendo. Mas não significa que estamos livres das implicações da besta, aliás, do dragão, da besta e a outra besta que é o falso profeta. Tá bom? Então são esses três inimigos. Sim, Eli. O ateu, a gente considera um... Sim. A filosofia ateística, ela é uma ferramenta do profeta, do anticristo. Sim, podemos dizer que sim. Tá? Pastor? Sim. Mas então a gente vai saber o dia do juízo. A gente vai saber quando Sim, que sim. Jesus vai acontecer. Sim. A gente vai saber quando. Ficará muito notório, ficará muito notório. Uma coisa que a gente vai perceber é o número de igrejas quase que se extinguindo. Quase que se extinguindo. Quando você olha a Europa, talvez você fale, então já está próximo, né? Porque muitas igrejas na Europa se transformaram em pubs ou então em boates. Pode ser que esteja próximo disso, né? Mas a gente percebe que é o amor, a fé se esfriar. Então você vai perceber. Essa é uma coisa importante. O senhor Darcy falou uma coisa importante. A gente vive fases do Apocalipse, né? Então, nessa época que a gente está vivendo, tem hora que fica mais forte, tem hora que fica mais fraco. Mas a gente vive isso. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, nós falamos isso na semana passada. Existe a besta de cada época, bem como o profeta de cada época. O dragão que continua o mesmo, mas as bestas e os profetas, elas são levantadas da terra e do mar. Terra e mar significam as forças do mundo. Significam de onde surgem essas forças. Essas forças surgem do próprio mundo. Surgem daqui do próprio mundo. São homens, são mulheres, são filosofias, são coisas. A besta são essas forças que surgem da própria terra. E por vezes vai aparecer uma, vai aparecer outra aqui, outra acolá. Como identificar? É anticristo. Anticristo. Vamos para mais uns elementos aqui. O ministério de imitação. Isso é o que eu quero que vocês entendam. E eu acho que eu consegui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui vai ajudar, para o ministério de falsificação. Deixa eu pegar aqui o texto anterior para fazer a gente entender um pouco melhor, porque temos algumas pessoas visitando, então podemos entender um pouco melhor. O capítulo 13 nos mostra os agentes, os instrumentos que são usados pelo dragão em seu ataque contra a igreja. Duas bestas, imitação de Cristo e do Espírito Santo. Então aqui você tem uma trindade. Você tem o dragão e você tem duas bestas, uma imitando a Cristo e outra imitando a Espírito Santo. Isso aqui é meia. Deu para entender? Dragão, meia. Ele quer ser como Deus. Nunca vai ser. A primeira besta quer ser como Cristo. Nunca será.
O Espírito Santo quer ser como, o profeta quer ser como o Espírito Santo, nunca será. Então por isso que nesse texto aparece meia, meia, meia. Porque nunca consegue chegar a ser 7. É isso mesmo, né? O dragão sempre será 6. A besta sempre será, a besta que imita a Cristo sempre será 6. E o Espírito Santo sempre será 6. Nunca chegará à perfeição. Nunca serão perfeitos. E olhe, tem grande poder. Consegue fazer até chover fogo do céu. Tem grande poder. E vai enganar muito. Por isso, porque tem grande poder. Só que você pode enganar se fazendo dele. Por isso que existe uma perseguição hostil e existe uma perseguição sutil. Por incrível que pareça, muitos estarão adorando a besta, sendo mais religiosos do que nunca foram. Porque a gente pensa assim, no último dia haverá grande perseguição porque vai acabar a fé. Não, acaba a fé dos cristãos que creem na obra de Cristo. Mas isso não significa que não possa haver alguma outra fé que substitua essa fé que nós temos. Ou seja, uma fé que se interpõe numa outra fé. E é esse o trabalho da besta. A besta, ela se interpõe entre Cristo e a sua fé. Ela tira a fé de Cristo e faz com que você comece a ter fé nele, ou na profecia dele. Pastor, Sim. e a gente pode, por exemplo, atribuir isso a determinadas teologias que a gente vê? Corretíssimo. Verdade. Satanás está muito interessado em adoradores. Então Satanás quer adoradores. E adoradores não podem existir se não souberem de teologia. A teologia é uma das ferramentas interessantes para que possa desenvolver a doutrina, que é anticristã. Ou seja, eu posso estar num ambiente religioso adorando toda a estrutura religiosa, mas não o verdadeiro Cristo. Mesmo falando até Cristo, mas talvez eu não esteja adorando o verdadeiro Cristo. Por isso que a gente fica muito preocupado com tantas teologias que vão surgindo. Então o que acontece aqui, né? Satanás, embora derrotado, Apocalipse 12, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. Ele tenta falsificar a obra da redenção de Deus. Vamos ver isso aqui, ó. Olha só, fiz um gráfico que pode ajudar, né? Falsidade de 666. Deus é 777, nesse sentido. Não que exista esse número na Bíblia, por favor, você vai encontrar lá. Onde tem o 777? Não tem o 777. O que eu estou dizendo aqui é que Deus é perfeito na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Satanás tenta fazer? Nesse texto a gente vê, ele tenta imitar ao próprio Deus, na obra do próprio Deus. Ou seja, não há ninguém que possa fazer algo novo nesse mundo, inclusive Satanás, porque eles têm que imitar aquele que é perfeito, que é Deus. Mas imitar o que é perfeito não significa que alcance perfeição. Não alcance. Então, por exemplo, Deus dá autoridade ao Filho. Capítulo 2, verso 7. Eu vou pedir para que vocês me ajudem. E eu fico na outra parte aqui. E vocês me ajudam naquela parte. Nessa primeira parte eu fico na segunda parte de lá. É Apocalipse, tá? Tem algum outro ali que não é. O de baixo não é. Mas a gente fala depois. Vamos lá. 13. Alguém abra lá em 2, 27 e 3, 21. Aí você tem que ler para mim bem alto. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então quer dizer que ele vai receber o cetro de ferro para reinar. Quem está dando essa autoridade? Deus está dando essa autoridade a Cristo, que está reinando com o cetro de ferro. 3, 1. 3, 21. 3, 21. Ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Percebe? Ou seja, eu venci e assentei com meu Pai no meu trono. Ou seja, quem deu autoridade para ele?
O próprio Pai, porque ele foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então ele foi obediente e recebeu autoridade. Aí a gente vai para 13, verso 4. E o adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E deu aí autoridade à besta. Está vendo a irritação? O dragão dá autoridade à besta para que todos possam adorar a besta. Nós recebemos a autoridade de Deus para adorar a Cristo. No caso, Satanás está dando autoridade para a besta para que as pessoas adorem a besta. Adorem a besta, né? Cristo morto e ressuscitado, 1,18. E aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Está vendo? Quer dizer, ele morreu, mas ressuscitou. O 5,8, 5,6, perdão. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Um cordeiro como tendo sido morto. Olha só a cópia. 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Depois o 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então é a mesma expressão, só que agora para com o Filho. Então aqui você tem a autoridade que é dada. Quem dá a autoridade? Deus. Satanás tem que imitar Deus. Cristo morto e ressuscitado. A besta morta e ressuscitada também. Espírito representa o fôlego de vida. Ezequiel 13, de 1 a 3, você vai ver isso, né? Os ossos secos, o vale dos ossos secos, né? E aí você vê com o Espírito que ressuscita, que reanima e faz com que os ossos ganhem vida, né? E esse Espírito glorifica a Deus, né? O Espírito virá e me glorificará, diz o próprio Senhor Jesus. A segunda besta comunica fôlego à fé cega. Fôlego a uma fé cega, 3,15, né? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para não só a imagem, para que a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha só a questão. O Espírito Santo é que nos dá compreensão da vontade de Deus. Essa besta faz com que as pessoas tenham compreensão da vontade da besta, né? Ou da vontade do dragão, perdão, né? Que também é a segunda besta, né? Que é a segunda besta. E o 12 a 15, né? Tem aqui o 12. Esse exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. O que Jesus Cristo faz hoje? Ele recebeu do Pai e do Filho o que haveria de falar a todos nós. Então essa é uma imitação do Espírito Santo. Aqui temos uma trindade perfeita e aqui uma trindade que é imperfeita. É uma dízima, nunca chega a 7. O Pai é perfeito, o Filho é perfeito, o Espírito é perfeito. Aqui não, é imperfeito, imperfeito, imperfeito. Por isso que o melhor que João fez foi colocar esse número agora, para mostrar para eles o seguinte: todos os que creem nessa imperfeição receberam a marca da besta. 666. Receberam o que? A autoridade de Satanás. Receberam uma obra falsa de uma besta. E receberam os ensinos falsos sobre essa besta, que veio do falso profeta, ou a segunda besta. Aí a gente entende o capítulo que a gente está vendo aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Pastor, esse número 666 fala que é número de homem. Não fala número de homem. Se refere a Nero?
Seferá? Nero. Sim, tem uma ligação também com Nero. Nero no hebraico, né? Exatamente. E por incrível que pareça, Hitler também. Né? Por incrível que pareça, boa parte dos tiranos ou de grandes reis recebe esse nome. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado, porque pode ser que o seu nome também dê meia vida. Né? Porque é uma conta que se faz no hebraísmo e pode gerar isso. Né? Mas não quer dizer com isso que João estava tentando identificar tão somente um nome, ou um nome da sua época. Ele estava mostrando para nós o que pode acontecer com o povo de Deus. Eles podem ser sempre atingidos por meia, homens por homens. Ok, continuando aqui, né? Ele imita então a ressurreição de Cristo. Apocalipse de 1 a 13 nós já vimos, então eu estou pulando aqui. Tenta imitar o Espírito Santo, né? Apocalipse 13 de 11 a 12, como nós já lemos. Tenta de uma certa forma imitar o ministério do Espírito Santo para a igreja, que é a adoração. Né? Percebam isso, que tem sempre a ideia de adoração. E esse é um dos pontos importantes aqui para nós no nosso estudo de hoje. Verso 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, quer dizer, o objetivo é uma adoração. E isso é um negócio interessante para nós. Quem tem uma legítima adoração é porque tem uma obra especial do Espírito Santo nele. Né? Ele está tentando fazer alguma imitação disso. Então a besta é como uma imitação de Cristo. Né? É um monstro indescritível. Ela recebe a autoridade do dragão, como Cristo recebeu a autoridade de Deus. Tem poder com a mão de Satanás. Tem poder para perseguir, operando por meio das nações e de seus governantes. Olha só, aqui está dizendo, ele deu, né, ao dragão o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. Então quer dizer, ele tem poder sobre as nações, isso é importante dizer. E ela foi morta como Cristo foi morto, mas ressuscita. Então é por isso que a gente está dizendo que a estrutura de poder é o que mais caracteriza a besta. Estrutura de poder. Porque o poder está em todas as nações. O poder vem pela questão econômica e pela questão política e filosófica. Então é o que a gente está falando aqui, e o seu Paulo já adiantou para a gente. Uma forma de demonstrar como os reinos se alternam de épocas em épocas contra a igreja, morrendo e ressurgindo. Vem um império, morre. E aí vem um outro império, morre. E a maioria desses impérios são contra a igreja. Né? E aí o que a gente vê na época de João, depois da morte de Nero, surgiu um terrível imperador chamado Domiciano. Então quem olhava para Domiciano era como se visse Nero ressuscitado, porque a maldade de Domiciano era como a maldade de Nero. Só para ter uma ideia, Domiciano pegava os cristãos, né, untava com um piche, e no Coliseu, para ter luz à noite, ele acendia os cristãos com esse piche presos na cruz, para que tivesse um espetáculo pirotécnico no Coliseu. Aí você fala, esse aí é o Nero ressuscitado. Ele meramente não põe fogo nas coisas, ele põe fogo nos crentes. Então você vê a maldade, né, desses homens. E em cada época surge um pouco desses, né? Em cada época desde o Antigo Testamento, surgem novos anticristos ou bestas. Então a besta é como uma imitação de Cristo, né? Recebe essa autoridade e tal. Isso aqui a gente já falou, já pulou, então vamos trabalhar aqui o restante do capítulo. É um ministério, né, de falsificação. Eu estou voltando. Ok. Tá. A besta como a imitação de Cristo, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Não, isso aqui já falamos na semana passada também. Falamos que é um poder econômico, né?
poder de leis, nós falamos sobre a força das leis. Por exemplo, existem países hoje economicamente bem melhor do que países do terceiro mundo, e eles incentivam filosoficamente nações para que essas nações, e pelo dinheiro também, possam aprovar o casamento homoafetivo, possam aprovar o aborto, possam aprovar uma série de leis que todas elas com certeza atingem o que é a palavra de Deus como lei, é uma contra-lei à própria palavra de Deus, Então a igreja deve ser perseverante, quanto a isso, aqui, não, no 11, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Não é interessante isso? Parece cordeiro, mas a sua fala é de dragão. Como que a gente é conquistado? Está vendo como a perseguição não é somente hostil? Se vier uma fera, a gente fala, tem que correr porque é uma fera. Mas se vier um cordeiro, é igual alguns cachorrinhos, Você encontra um cachorrinho assim, você olha para ele e fala, que coisinha, você já vai com a mão lá para querer pegar e bobear. Você caiu naquela, Você pensa que aqui parece que é um cordeirinho, mas quando fala, é a fala do dragão. Então a igreja, ela tem que estar preparada para este momento. E aí a gente vê o 13, o 9 e o 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Gente, o que significa isso daqui? Esse texto, a tradução dele seria melhor da seguinte forma, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Ou seja, se alguém for levado para o cativeiro e é fiel a Deus, é importante que vá para o cativeiro. Se alguém é levado para a espada, é importante que morra a espada para que seja fiel a Deus. Esse é o papel da igreja hoje, dar testemunho. Ela deve continuar com o seu testemunho. Então, a seriedade desse momento deve ser entendida, por exemplo, como uma igreja como essa aqui, O reverendo Osni vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele vai vir do Oriente Médio e vai dizer isso para nós. Mas essa é uma igreja aqui, Está vendo as pessoas adorando a Deus aqui? Mas não tem banco mais, não tem mais nada. Por quê? Essa igreja foi bombardeada, jogaram fogo nela. Então os cristãos estão adorando nessa parte aqui. Igreja fiel, mas muitos morrem por causa disso. Então, alguns dos crentes estarão destinados a prisões, alguns dos crentes estarão destinados à morte da espada. Os crentes, depois da morte de Cristo, devem se preparar para tudo, devem ser perseverantes na fé. E um texto que a gente tem que ligar ao texto de Apocalipse é a primeira carta de Pedro 1, verso 7. Abra aí, você vai perceber que esse é um texto importante para nós, porque Pedro já começava a viver também esta perseguição e os seus conterrâneos já viviam também essa dificuldade. 1:7, alguém pode ler lá para a gente? Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, pegando em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Um crente é rico não porque ele tem dinheiro, e não é errado um crente ter dinheiro, porque é errado um crente ter dinheiro e colocar o coração na riqueza. Um crente é rico por causa da sua fé. O que faz uma pessoa rica é a sua fé. Eu sou rico de saúde, reverendo. Quando alguém me fala assim, rico de saúde, eu falo, poderia ter falado diferente, poderia ter falado, eu sou rico de fé, porque é rico de saúde, eu sou rico de saúde, o crente é rico pela fé, pela fé. A fé que nos faz ricos, é a fé que nos deixa ricos, quanto mais fé, mais rico, e por isso que a gente tem que orar, Senhor, não é aumenta o meu dinheiro, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Então,
ele terá apoio dessa segunda besta. Os 2 chifres representam uma cópia das 2 testemunhas e das 2 oliveiras. O falso profeta, nós já vimos isso na semana passada, e exerce autoridade para que as pessoas adorem a primeira besta, e tem poder para operar grandes sinais, e ele é atraente, ela é atraente e sedutora. Eu queria que a gente entendesse o seguinte: essa segunda besta, que funciona como um profeta, ela tem um poder muito claro de sedução. Eu não sei se você já viu um bom vendedor, desculpa aqui quem é vendedor, tá bom? Mas você já viu um bom vendedor? Um bom vendedor te convence de que você precisa daquilo. E é claro que muitas vezes, se você caiu na lábia, você vai chegar em casa e vai dizer o seguinte: por que eu comprei isso? Não é verdade? Você vai dizer: por que eu tenho? Né? Eu estou falando de bons vendedores, né? Estou falando de vendedores que têm que fazer o seu papel de vendedor, né? Mas com honestidade, vamos dizer assim, né? Aquele que uma vez fui... não vou falar, senão vai dar processo, né? Mas o que a gente vai perceber é que bom vendedor, quer dizer, eu estou falando bom vendedor, mas é um mau vendedor, perdão. Um mau vendedor é aquele que não está meramente interessado no bem do consumidor, ele está mais preocupado com o bem dele mesmo, né? Com o bem dele mesmo, né? E isso caracteriza aí um problema, né? Porque, eu não sei se vocês percebem, as pregações de hoje não parecem pregações de vendedores. Eu me lembro uma vez que alguém estava vendendo uma vassoura, aquela vassoura que a pessoa passa no chão, suga tudo. E aí essa pessoa tinha atrás um auditório. E essa pessoa falava assim, pegava uma lata de refrigerante, derramava no chão. Está vendo essa lata de refrigerante no chão? Olha só, ele pegava lá a vassoura e sugava todo o líquido. E todo mundo lá atrás fazia uau, uau, todo mundo admirado, parecia uma igreja. Sabe por que parecia uma igreja? Porque eu vejo algumas pessoas dando testemunho na igreja e parece que está dizendo o seguinte: vem para essa igreja que vai dar tudo certo na sua vida. Aqui você vai ser feliz. Se a sua igreja está dizendo que sofrer é um sinal de que você está lutando contra a besta, aqui não, aqui só tem vitórias, aqui só tem alegrias e só tem felicidade, aqui tudo dá certo, né? Bom, eu vejo que nós muitas vezes nos deparamos com bons vendedores, né? Bons vendedores. Então, ela é atraente e sedutora. E aí a sua marca, que é 666, né? Olha só, vou pegar do 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Não preciso dizer que muitas pessoas já falaram que esse código de barra que tem aqui no copo d'água, os números são 666. Eu não fiz uma pesquisa para saber se é 666, mas não teria problema nenhum se fosse. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu creio que você também não precisa ter. Porque esse número que ele está colocando aqui, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome, tem a ver com a doutrina e não com o produto. O que quer dizer a doutrina? Vamos imaginar, por exemplo, na época de Pérgamo. Em Pérgamo, o culto ao imperador era muito forte. Significa que quem não adorasse ao imperador não iria vender e não iria comprar. O problema não estava no produto, o problema estava na adoração ao imperador, que é o que a gente está vendo nesse texto aqui, no versículo 4. E adorar o dragão porque deu a sua autoridade. Qual é o problema? O problema não é o produto. O problema não é o produto. O problema é a adoração. Naquela época, para você vender alguma coisa, você tinha que ser o adorador do imperador. Ou para você comprar alguma coisa, você precisava ser o adorador. Então o problema não estava no produto. O problema estava onde? Na adoração ao imperador. Se você não adorava, essa pessoa aqui não adora o imperador, então não vamos comprar dela.
Ah, esse cara aqui, ele não é um adorador do imperador, então nós não vamos vender para ele. Imagina, você passava necessidade. Então, essa questão aqui é ligada à perseguição. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, para nós, isso significa o seguinte, que muitas vezes, por não ser um cristão, a gente pode se dar muito bem na academia, na empresa, né? Vocês se lembram do filme Corajosos? Vocês se lembram que tem uma parte lá que tem um senhor, que é um latino, e ele está, não um latino, ele é um latino, tá bom? E ele está muito tempo sem trabalhar, e ele arruma um emprego numa determinada empresa de logística, se eu não me engano. E aí o que ele faz? Ele está se dando muito bem. Os chefes chegam até ele e falam o seguinte: olha, você pode ser promovido e ganhar mais. Ele, puxa, que bom, o que eu devo fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai carregar, e quando entrar 10 caixas, você registra 9. Aliás, quando entrar as cargas, você vai registrar 10, mas entra 9, alguma coisa assim. Aí ele fala, mas isso é errado. Ele falou, você entendeu, você vai entrar no nosso esquema, por isso nós vamos te promover e você vai nos ajudar. Aí ele fala, mas eu não posso aceitar isso, eu sou um cristão. Eles dizem o seguinte: se você não fizer isso, além de não ser promovido, você vai ser mandado embora. E aí ele fica angustiado porque ele tem pouco tempo de trabalho, e agora que ele estava saindo daquele momento tão difícil de não ter trabalho, ele falou assim, nós vamos te dar um dia para você pensar, você vai para casa, depois você volta, nós vamos te dar esse dia para pensar. O que acontece? Ele vai falar com a esposa, e ele fala, o que eu faço agora? Tem filhos para criar, pagando aluguel, necessidades de todo lado. E é o que ele faz? Chega no outro dia na empresa, os chefes chamam ele no escritório, fala, você vai fazer isso? Ele vai dizer, olha, não vou fazer e estou pronto para ser mandado embora. Lamento muito, mas estou pronto para ser mandado embora. E ele já está saindo, ele fecha a porta, o chefe olha um para o outro, se não for assim, assim será. E aí, ele, assim é, né? E aí eles chamam ele correndo e falam assim, olha, tivemos 7 pessoas que passaram por esse teste. Você foi o único que passou. Então você vai ser promovido e você vai ganhar um aumento e vai ser assim, assim, assim. E aí ele liga para a esposa e fala assim, querida, ela... querida, aí ela, não, mas a esposa... Mas a maioria das vezes é assim mesmo. Aí ela está assim, querida, não tem problema, nós vamos lutar, nós vamos vencer. Não, querida, mas eu só queria, não tem problema, querida, nós vamos lutar, nós vamos passar por essa, nós já passamos por pior. Não, querida, eu só queria dizer para você, eu sei, é difícil, é duro, é complicado, mas olha, aí ele fala, não, querida, eu só quero dizer que era um teste, eu passei, eu ganhei um aumento e agora fui promovido. Ela, amém, e eles começam a adorar a Deus. Então esse é o caso, né? Esse é o caso que a gente está vendo aqui. Não é o problema da carga, o problema é da ideologia. Está entendendo o problema? Não é, eu vou procurar agora essa banana aqui, deixa eu encontrar 666 nessa banana, né? Você vai encontrar, né? Agora vamos colocar um chip em nós, e esse chip é 666, então agora recebemos a marca da besta. Ou eu fiquei vendo uma série de pessoas com um código de barra na testa. Esse aqui tem a marca da besta. Esqueçam isso. Podem inventar marcas de todo jeito, mas o que nós temos aqui é uma prática, e nós vamos explicar isso para vocês rapidamente, porque o nosso horário já acabou. Então, resumindo, quem recebia marcas naquela época? Gados e escravos. Gados e escravos recebiam marcas. Mas nós já vimos no capítulo 7 que nós também receberemos marca. Não, nós não receberemos marca, receberemos selo.
na mão direita e também na fronte. Então isso é importante para a gente entender, né? Quem recebe essas marcas são escravos da besta, mas não escravos da besta como se fosse assim, acorrentados, mas escravos pela ideologia da besta, que vem pelo sistema, que vem pela força de um governante ou de alguém que se destaca e pela ideologia que é a segunda besta. Quem recebe a marca significa que pertence a alguém, servir ou adora a alguém. Quem recebe essa marca está servindo alguém, né? Então esse é o quadro que a gente encontra. O que é a marca? A marca, nós podemos dizer que é aceitar a doutrina contra Deus e rejeita a Cristo e persegue a igreja. Essa é a marca. Rejeita a Cristo e persegue a igreja, e aceita uma doutrina que persegue a Deus. Meninas e meninos que estão aqui, muitos que chegam na faculdade, a primeira coisa que aprendem é rejeitar a marca. É aprender dessa marca. E nessa marca aprendem a rejeitar a Cristo e a ir contra Deus. É a primeira coisa que acontece nas faculdades. É impressionante isso. É impressionante. É impressionante como que há uma força gigantesca nas faculdades para dizer, não, isso é coisa religiosa, aqui não entra coisa religiosa, aqui nós só somos cientistas, técnicos, e não entra nada religioso, que é uma mentira, porque tudo é religião, de uma certa forma. Fronte, a marca está na fronte, significa mente, vida intelectual, e mão significa ação ou ações contra a igreja. Então isso se explica, a mente é onde você tem um raciocínio. E esse é um ponto importante. Satanás não nos pega simplesmente assim porque ele coloca alguma coisa que é atraente para nós. Ele coloca alguma coisa que nos convence. Se lembra lá no Éden? Convencimento. Sabe aquelas coisas que a gente ouve? A gente ouve umas coisas que dizem assim, isso aí não tem problema não, isso aí não faz mal a ninguém. Isso aí pode fazer porque a gente pode aceitar isso aí, não tem problema nenhum. Tem muita gente se embriagando em algo com esse discurso, olha, não tem problema não, só um pouquinho só um pouquinho. Tem muita gente que está se separando, porque alguém diz assim, separar é uma coisa tão comum, tão natural, tão... Olha, é triste quem separa, mas tem essa realidade. E Deus abençoa também quem separa. Mas não quer dizer com isso que seja uma realidade, que seja uma coisa certa. Né? Hoje já está se trabalhando a ideia de que é normal, que é natural. As pessoas querem trabalhar hoje como uma naturalidade. Não é uma coisa natural. A gente tem que combater, né? A gente tem que lutar contra isso, tá? A gente tem que vencer essas coisas. Mas aí a besta, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos explicar isso rapidamente, com alguns pontos. Aqui surge a interpretação de que Nero César seria a besta. E o São Paulo falou. De que estamos vendo uma gematria. O que é gematria? É quando você pega um nome e vai somando e subtraindo e chega num determinado número. Então, na época de João está dizendo o seguinte: morreu uma, surgiu outra. Morreu Nero, agora surge outro, que é Domiciano. Então, sempre vai surgir uma besta, né? E que não é o carro também. Então, entendemos, portanto, que o número 666 é, na verdade, a obra incompleta do inimigo. 3 significa uma paródia de 7, tá bom? Não de 3, de 7. 3 significa uma paródia de 3 setes, né? 3 setes. 6 significa uma paródia de 3 setes. Não fala o seguinte: quando os cristãos existem com sucesso o engano da besta, eles evitam ser identificados com a essência do seu nome, que é a imperfeição personificada, porque ser identificado com o nome de alguém equivale a participar do caráter dessa pessoa. Aí eu vou lembrar daquele outro rapaz, daquela pegadinha do Fantástico, que o chefe, você lembra que o chefe vai e um diz assim: olha, a gente tem isso aí, mas nem sabe para que serve.
E aí ele vai para o outro que está cuidando de palhas, e ele fala, você arruma tudo direitinho, não se importa se alguém vai gostar ou não, o importante é que você faça como se fosse para Deus, né? E aí aquele chefe foi saber que aquele rapaz era um cristão, que vivia trabalhando na obra do Senhor e era fiel ali no trabalho dele também. Então, isso é não assumir a marca da besta. Nós nos identificamos com o nome de Cristo e não com a marca da besta. Sabe o que significa isso? Toda vez que você faz alguma coisa relaxada, diz assim, ninguém está vendo? Isso é uma marca. Sabe quando você faz assim um negócio, eu nem vou hoje porque eu já fui ontem? Sabe quando a gente faz umas coisas meio assim, sabe? Deixa essa sujeira aí, ninguém vai ver mesmo. Sempre quando a gente age relaxadamente, a gente tem que pensar o seguinte, o que Cristo faria numa situação como essa? O que Deus faria numa situação como essa? Esse é o número 7 que nós queremos ter conosco, e não 6. Tá? Então, como lidar com isso? Devemos ter sabedoria. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Então, o que é a sabedoria? É você falar o seguinte, eu estou fazendo uma coisa 6 aqui. Ó. Eu estou fazendo uma coisa 6 aqui. Eu preciso tomar cuidado aqui. Né? Eu estou fazendo uma coisa 6. Como marido, eu estou sendo marido 6. Né, Mônica? Não é? Não, hoje ele foi 10. Hoje é tá bom? Então, devemos ter entendimento ou sabedoria, como está aqui, ó. Daniel 11:33, 12, número 7, já é uma lição lá no. Eles aparecem de tempos em tempos, ou seja, os falsos profetas ou a besta aparecem de tempos em tempos. Olha o que diz a 1 de João 2, 18 a 19. Vamos ler juntos? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Observe isso aqui, ó. Última hora não significa que estamos vivendo a última hora no sentido, a grande tribulação. Última hora é porque depois da ascensão de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Esses são os últimos dias já. Tá bom? É os dias atuais até a volta de Cristo. Então, eles estavam entre nós, mas não permaneceram conosco. Surgem de tempos em tempos. Negam a divindade de Cristo. Olha como eles são. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então esse é o anticristo. Quando você vê pessoas negando a divindade de Cristo, quando você vê pessoas dizendo que Cristo é uma ideologia, tome cuidado. Ô Doni. Oi. Estava vendo um palestrante, um missionário, era assim, pergunta para ele: se um perseguidor te pegar no seu país, onde você está lá, e te falar, se você não negar esse Cristo, nós vamos cortar sua cabeça agora. Certo. Aí ele falou o seguinte: não, é só negar da boca para fora. Isso é brincar com coisa muito séria. É brincar com coisa muito séria. Não quer dizer que não teve apóstatas. Quem faz isso é um apóstata, né? Que abre mão da fé. Não quer dizer que muitos apóstatas não passaram por isso, depois mudaram, se converteram, passaram por uma mudança. Mas para morrer. Para morrer. Então quem está seguindo a Cristo toma uma cruz. E a gente não precisa ter isso com uma faca no pescoço, com um ISIS assim perto da gente, ou um Talibã. A gente pode ter isso com coisas muito simples, né? Do tipo, pode deixar que amanhã eu estou lá com certeza. O crente tem a sua fala, sim, sim, não. Se ele não vai, que ele deixe bem claro por que não foi antes. E se ele não pode dizer antes, que depois ele diga, não fui por causa disso. Mas tem um Deus como minha testemunha que queria muito ter ido. Mas é muito sério ser crente. Porque o inimigo é enganador, aí é meia. Nós somos da verdade, aí é 7.
Então, saber entender. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, e a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Deixa eu dizer, o principal ponto de Satanás é tirar a nossa fé de Cristo. A gente vai ter fé numa outra coisa que a gente chama até de Cristo, mas não é Cristo. A gente fala até Cristo, mas não é Cristo. Por quê? Olha só, Jesus Cristo veio tirar o quê? O pecado. Se eu não vejo mais Cristo como aquele que tira o pecado, mas simplesmente como uma ideologia, alguém que fez coisas boas, e aí tem músicas para Jesus, né? Músicas, ele modificou o mundo inteiro, ele fez isso, por quê? Porque ele trouxe amor para o mundo. Não, Cristo não trouxe amor para o mundo, Cristo trouxe a espada para o mundo. O que Cristo veio trazer para o mundo? A salvação. É claro, com a salvação para os salvos e a justiça, né? Aí tomemos cuidados, eles são muitos, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo. Isso é uma coisa importante, são muitos. Terminando, conclusão: Satanás está agindo contra a igreja em várias frentes: economia, política e na intelectualidade. Na economia, com o poder econômico; na política, por homens que nós queremos tanto idolatrar; e na intelectualidade, pela maneira como nós somos dirigidos pela filosofia, pela própria filosofia. Ele usa uma obra de enganação. Obra de enganação não significa que vai ser uma coisa que a gente fica apavorado. Geralmente a gente fica amigo, porque a gente fica enganado, né? Enganado. Ele usa uma forma para cada geração, ou seja, em cada época nós vamos ver um tipo de força, um tipo de intelectualidade, um tipo de poder econômico, um tipo de força que vai nos enganar. Ok? Aplicações. O crente deve ser um cidadão do reino no meio de um governo civil altamente corrompido pela besta. Ele deve viver como Daniel e os seus 3 amigos. Você viu, Ricardo, qual a diferença? Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos fazer um bom trabalho como Satanás, mas adorar a tua imagem? Não. A gente vai para a fornalha de fogo ardente. Se Deus quiser nos livrar, a gente vai ser livre. Mas, seja o que for, o que a gente precisa entender é o seguinte: esse rei, mesmo não gostando de Deus, teve que dar o braço a torcer, porque ali tinha gente que fazia a coisa muito correta. Daniel, por exemplo. Então é assim que a gente age no mundo. Como que a gente se livra da perseguição de Satanás no mundo? Sendo bons cidadãos do reino. É como um patrão que não gosta de Deus, mas ele fala: eu preciso daquele funcionário ali, porque aquele funcionário é exemplar. Não é? É como um genro que tem é como um pai, não, é como um sogro que tem. Nossa! É como um sogro que tem um genro que é crente, e ele fala assim: eu não gosto de crente, mas esse meu genro aí, a minha filha acertou. Minha filha acertou, né? Apocalipse não pode ser visto como um livro somente para aquela época. O que é mais importante está ligado à verdadeira e falsa adoração. Você já procurou saber a quem você adora ou como você adora? Esse é um detalhe muito importante. Nós não adoramos Calvino, nós não adoramos Lutero, nós não adoramos uma igreja, nós adoramos ao Senhor da igreja. Nós não adoramos a uma determinada intelectualidade. E esse é um grande problema que pode acontecer com todos: ao bispo, ao apóstolo, à apostila. Você pode adorar todo mundo, né? Essa igreja aí só vai com esse homem é bom. Você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você começa a ter referência. Era bom se esse pregador estivesse aqui na nossa igreja, ia ser tão abençoada a nossa igreja, você não sabe, né? Você tem que adorar a Cristo. E esse é um dos problemas da besta. A besta faz você adorar coisas, faz você adorar intelectualidade, e não ao próprio Deus. Outra
importante, a doutrina da perseverança dos santos implica oportunidades de praticá-la. Nós acreditamos que uma vez salvo, será realmente preservado, porque aquele que Deus escolheu, ninguém poderá tirar da mão, nada nos separará da mão do nosso Deus. Mas isso não significa que nós não vamos viver na prática isso. E é aí que a gente vai ver quem são os salvos, ou os eleitos. Quem são os eleitos? Não é esse que quando está apertado, ele falou, vou falar só de boca para fora. Não, é alguém que aguenta e supera as dificuldades por Cristo. É na prática. A doutrina da perseverança dos santos, que é o quinto ponto do calvinismo, ele não é uma realidade se você na prática não vive ele. Você tem que viver. A prática é importante, não é só teoria. E por fim, cuidado com a internet, pois nela há um aumento dos falsos mestres. Antigamente a gente ouvia um aqui e acolá, num canal aqui, num papelzinho acolá. Hoje não, você abre, você pode ter um acesso a vários. E tem muitos crentes que não estão congregando mais, só estão pela internet. Ah, eu vejo um sermão aqui, e vejo um sermão ali, e vejo um sermão aqui. Aí acredita numa doutrina aqui, soma com outra doutrina colada. Deixa eu saber. Saber discernir é importante, e é por isso que o crente tem que conhecer teologia. A gente combate má teologia com boa teologia. Você tem que combater com boa teologia. O crente tem que fazer o AGS, o crente tem que estudar mais, tem que aprender mais. Não pode dizer assim, eu estou velho, não vai ter mais isso, não. Cuidado com isso, cuidado com essa coisa. Crente, enquanto estiver vendo, nós estamos conversando agora, está ali o seu Darcy, está ali a dona Paty, 57 anos de casado, mas estão frequentando um estudo como esse. Alguns que casou ontem, que lá é chato, só tem velho, é isso. Eu gosto da reunião tal, a reunião tal é boa. Vai lá, mas não vai para a reunião. Está indo lá para outras coisas, mas não por causa da reunião. Não porque estão aprendendo. E esse é o problema de uma geração que a gente vê hoje. Fala, eu sou reformado. Mas não vive que nem reformado. Eu sou reformado. Eu sou da igreja reformada. O namoro não é reformado, o trabalho não é reformado, o negócio não é reformado. Eu falei, vai plantar batata. Não é reformado. Reformado vive isso, tem amor por isso, transpira isso, come isso. Isso é ser reformado e a gente precisa disso, porque a gente está vivendo a época do testemunho. Deus abençoe a todos, vamos ficar em pé, vamos orar.